Mais um caso, o motorista de aplicativo é feito refém por bandido que se passava por usuário. Novas estações, governo promete obras do metrô da Asa Sul para o fim do ano, mas trabalho segue a passos lentos. Registro espúrio, fase 2, deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, é novo alvo da PF em esquema de registro de sindicatos. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Os mais de 200 mil moradores de Planaltina conhecem bem o significado da palavra medo. A criminalidade domina a região e as brigas entre gangues são frequentes. Mesmo assim, a Secretaria de Segurança garante que houve queda nos números da violência. Entre janeiro e fevereiro do ano passado, foram 13 assassinatos e este ano, 11. O último caso chocou a capital na semana passada. Um menino de 11 anos morreu atingido por uma bala perdida no peito, perto de casa. O material escolar do Gabriel continua intacto. Pelo chão, as chuteiras, grande paixão do menino de 11 anos. Ele sonhava em ser jogador de futebol, mas o sonho foi interrompido na última quinta-feira. Era por volta das 7h30 da noite do dia 7 de junho. Gabriel dos Santos voltava da aula de futebol com um grupo de amigos por esta rua do Residencial Norte, em Planaltina, quando, segundo testemunhas, 2 homens se aproximaram em uma motocicleta. Um deles, o que estava na garupa, começou a atirar na direção dos meninos. Um dos disparos atingiu o peito de Gabriel, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A morte do Gabriel engrossa as estatísticas de Planaltina e vai na contramão do último balanço feito pela Secretaria de Segurança. De acordo com o levantamento, o número de homicídios na região diminuiu em comparação com o mesmo período do ano passado. Em janeiro e fevereiro de 2017, aconteceram 13 assassinatos e este ano foram 11. Mas o que os dados não conseguem medir é como a violência tem assustado a população. Inclusive, meu menino já foi baleado uma vez lá para baixo, perto da igreja da Matriz, né? E lá assaltaram ele, tomaram o carro dele e balearam ele também. Muito violento. Acontece coisa de repente. Muitas coisas que a gente não sabe nem como falar, não. Tem bairros aqui que o senhor evita frequentar? Eu não frequento o Araponga eu não frequento. Nossa produção entrou em contato com a Polícia Militar, que informou que vem trabalhando em Planaltina e cada vez mais tem retirado criminosos e armas das ruas. A PM explicou que os principais problemas da cidade são as brigas entre gangues e a reincidência. Já a Polícia Civil disse que as investigações do caso Gabriel continuam. Até o momento, ninguém foi preso. A gente vai falar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. E a palavra é essa mesmo, é medo da população, né? E mentira, né? Porque, afinal de contas, se fossem verdadeiras as estatísticas cor-de-rosa da Secretaria de Segurança, não haveria, Gabriel estaria vivo e não haveriam tantos crimes naquela região, né? Não haveria tantos crimes naquela região. E também a Polícia Militar vem com esse permanente insulto à nossa inteligência para dizer que tem feito isso, tem feito aquilo, tem prendido gente, tem desarmado as pessoas. Se isso fosse verdade, Gabriel estaria vivo também por essa razão, né? O que a gente verifica é uma ausência total de uma polícia militar ostensiva, aquela que inibe o crime, aquela que vai lá e prende as gangues, né? Se a polícia militar diz que o problema é guerra entre gangues, onde está a polícia militar que não acaba com isso? Que não vai lá e prende todo mundo? É suposto que a polícia saiba de quem está falando. Então vão lá e prenda todo mundo, né? E com isso evite que garotos como Gabriel, que tinha uma vida pela frente, que sonhava em ser jogador de futebol, não caia na porta de casa crivado por uma bala perdida. E aconteceu de novo. Um motorista de aplicativo foi vítima de sequestro relâmpago. O bandido se passou por usuário e, no meio da corrida, anunciou assalto. O motorista ficou quase 1 hora refém do criminoso. Ele foi sequestrado pelo passageiro na tarde desta segunda-feira. O bandido chamou a corrida no Riacho Fundo 2. O homem tomou o celular, carteira, documentos, corrente de ouro, relógio e o carro do motorista que foi abandonado na altura em Samambaia.
No local, encontrou um conhecido e pediu ajuda. Juntos, seguiram o assaltante até o Recanto das Emas. A polícia foi chamada, o ladrão tentou fugir em alta velocidade, mas perdeu o controle e acabou batendo em outro carro. O criminoso ainda tentou escapar a pé, mas não conseguiu e acabou sendo capturado. Ele foi levado para a delegacia do Recanto das Emas e a arma usada no crime era falsa. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a segunda fase da Operação Registro Espúrio, que investiga irregularidades dentro do Ministério do Trabalho. Vamos falar desse assunto agora com o Sérgio Amaral, já está com a gente por aqui, com essa vista bonita do Congresso Nacional. Foi lá, né, Sérgio? Lá que mais uma vez a polícia bateu na porta e na porta de mais um figurão, Sérgio? Verdade, Rodrigo. A polícia bateu às portas, né, do gabinete lá no Congresso Nacional e da residência no Rio de Janeiro de uma figurona, para ser mais exato, né, a deputada Cristiane Brasil, aquela ex-futura ministra do Trabalho, a que foi sem nunca ter sido, muita gente deve lembrar dela, né, Rodrigo? No ano passado, ela foi nomeada pelo presidente ministra do Trabalho por indicação do pai dela, o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB. Ela foi impedida de assumir o posto pela Justiça, que considerou inadequado ter uma ministra do Trabalho que tinha dívidas trabalhistas com um ex-motorista. Bom, mas isso aí é passado, né? Hoje, a deputada está na mira da Polícia Federal, que visitou o gabinete e a casa dela, e também do Ministério Público, por suspeita de irregularidades na concessão de registros de funcionamento de sindicatos, onde? Dentro do Ministério do Trabalho. O esquema é aquele que envolve políticos, funcionários mantidos ali no Ministério por políticos e que furam a fila para a concessão desses registros de funcionamento de sindicatos. A Polícia Federal já mostrou que só um registro que furou a fila teria rendido ao esquema gorjeta de 4 milhões de reais. A deputada, claro, já emitiu nota negando a trambicagem. A nota diz que Cristiane Brasil recebeu os procedimentos investigativos com surpresa, pois não tem papel nas decisões tomadas pelo Ministério do Trabalho. Abre aspas. Espero que as questões referentes sejam esclarecidas com brevidade e meu nome limpo. E aí, Rodrigo, enquanto o inquérito não acaba, a deputada Cristiane Brasil está proibida de entrar no Ministério do Trabalho e de manter contato com outros investigados e também com funcionários do Ministério. Obrigado, Sérgio. Continua acompanhando a investigação. Cláudio Humberto, essa operação aponta aí, joga a luz num trambique nos sindicatos. Exatamente. Isso é uma picaretagem que existe no Brasil, que foi criada, alimentada e retroalimentada desde os governos do PT. Hoje o Brasil tem mais de 17 mil sindicatos. É o país que tem mais sindicatos no planeta. Na Alemanha tem 6. Nos Estados Unidos tem 200 e tanto. Na Inglaterra, berço do sindicalismo, tem 70. No Brasil são 17 mil, porque virou um grande negócio. Criar sindicato significa ter acesso à partilha de um bolo estimado, um bolo de dinheiro estimado em 3,5 bilhões de reais por ano. Cada sindicato recebe uma beiradinha disso sem precisar prestar contas a ninguém, a não ser a própria Assembleia, entre aspas, que é em geral controlada pela pelegada que toma conta, que cria o sindicato. Verdadeiras lojas de ganhar dinheiro sem oferecer nada em contrapartida. E esse negócio é controlado pelos políticos, sobretudo pelos políticos ligados ao trabalhismo. Agora é o PTB, já foi o Solidariedade, e já foi o PDT, e já foi o PT. No governo Dilma Rousseff, só no governo Dilma, foram 2 operações da Polícia Federal, vasculhando lá gabinetes e residências de dirigentes do PDT no Ministério do Trabalho. Essa vigarice agora a gente espera chegue ao fim. É hora de uma deputada investigada a um deputado condenado. O parlamentar João Rodrigues, preso há 4 meses no presídio da Papuda, voltou ontem ao Congresso Nacional. Condenado a 5 anos de prisão por fraude em licitação, o deputado recebeu autorização do Supremo para trabalhar durante o dia. João Rodrigues foi preso em fevereiro. A ordem para o recolhimento à prisão partiu do Supremo Tribunal Federal. Deputado pelo PSD de Santa Catarina, Rodrigues havia sido condenado a 5 anos e 3 meses de prisão.
Os crimes são de fraude e dispensa irregular de licitação, quando era prefeito de Pinhalzinho, no interior de Santa Catarina. Desde então, o parlamentar ficou preso em regime fechado na Papuda, em Brasília. A rotina do deputado presidiário mudou a partir desta segunda-feira. O parlamentar passou o dia aqui na Câmara dos Deputados. É que, a pedido da defesa do político, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que João Rodrigues voltasse a exercer o mandato de deputado federal. O ministro determinou também o cumprimento da pena em regime semiaberto. Agora, Rodrigues apenas vai dormir na cadeia. Entre 9 da manhã e 8 da noite, ele permanecerá no Congresso. Eu me sinto machucado, pisado, humilhado. Eu acho que qualquer ser humano sentiria. Eu acho que a pior coisa do mundo é quando você paga pelo que você não deve. Recentemente, a Câmara teve outro parlamentar que passava as noites na Papuda. Celso Jacob, do MDB do Rio de Janeiro, perdeu o direito de sair da prisão depois que tentou entrar na cadeia com comida, o que não é autorizado. Hoje, ele está preso em regime fechado. Cláudio Humberto, o deputado está falando que está pagando por o que não deve, e o contribuinte que está pagando por um condenado parlamentar lá. Exatamente, isso é uma sequência de absurdos, né? É preciso lembrar, porque afinal de contas a reportagem mostrou bem, né? Assim como as pessoas sempre citam que foi Gilmar Mendes que soltou esse ou aquele acusado, neste caso aí foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que é conhecido por ser um ministro muito duro e, no entanto, acabou proporcionando essa vergonha, essa decisão que nos envergonha a todos, né? O que as pessoas ficam estranhando, como é que o Brasil tem uma bancada de deputados na Papuda, né? Deputados que dormem na Papuda e trabalham durante o dia. Não pode ser, ninguém pode estranhar isso num país como o Brasil, um país onde 30% dos eleitores manifestam a intenção de votar num presidiário para presidente da República. Então, qual é a surpresa de ter deputado que produz, que discute e participa da elaboração de leis durante o dia e à noite vai dormir na penitenciária? Falar aqui do racionamento, continua, ficam sem água hoje Paranoá, Taquari, Condomínio RK, Gama, além de algumas quadras do Lago Sul e parte de São Sebastião. Nos últimos dias do rodízio, o nível dos reservatórios está assim, descoberto com 92,9% da capacidade e Santa Maria com 60,1%. A programação completa está no site caesb.df.gov.br. E a seguir, o governo do DF promete entregar 2 novas estações do metrô na Asa Sul até o fim do ano, mas uma delas está só 3% pronta, desde que foi retomada. A gente volta já já.